Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Juízes capítulo 9, versículo 22. A conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles os assaltavam, e isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vidimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque? E que somos nós de Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Servi antes aos homens de Armor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sobre a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos em emboscada no campo. Levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti Gaal, com a sua gente, procede com ele como puderes. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque, e todo o povo que com ele estava, e se puseram em emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente de cimos dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vê por homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: Eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhes disse Zebul: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezastes? Saí, pois, a peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, Gaal fugiu diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte saiu o povo ao campo, disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e repartiu em 3 grupos e os pôs em emboscadas no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e o feriu. Abimeleque e um grupo que com eles estavam romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe contra todos os que estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos das torres de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, e ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado, cortou uma ramada de árvore e a levantou, e pô-la no ombro, e disse ao povo que com ele estava: O que me vistes fazer? Fazei-o também vós. Depressa, assim cada um de todo o povo cortou uma ramada e seguiram Abimeleque, e a puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram
sobre todos os das torres de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens e as mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Versículo 53. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Abimeleque. Então, nós vemos aqui o apólogo de Jotão, que na conclusão da leitura de hoje nós vamos ver como uma maldição, né? Então, nós vemos aqui que aquele que se usa da espada, também pela espada morrerá. Foi isso que Jesus disse a Pedro e mandou ele embaiar, né, a espada que ele estava conduzindo ali, enquanto eles estavam orando no Monte das Oliveiras. É muito importante nós entendermos essa lei da semeadura e da colheita, amém? Aquele que usa de violência vai também sofrer violência. Então, aqui nós vemos também o juízo de Deus por aqueles que pecaram, tanto sobre Abimeleque, sobre como os homens de Siquém, e há, assim, uma certa mal interpretação, né? Porque o texto vai dizer aqui, né, que Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Na verdade, esse espírito de aversão que está sendo falado aqui é um termo hebraico, né? E aqui é usado para descrever uma certa disposição, ou seja, eles começaram a não se entender. Claro, né? Um abusava do outro, né? Então começou a haver um certo desentendimento. Nisso abriu uma porta para um terceiro personagem, que é esse Gaal, né? Então veio Gaal, que era filho de Ebed, ele era de Siquém, e se estabeleceram ali. E ele levantou: por que é que nós de Siquém vamos servir a um filho de Jerubaal? Não, nós não vamos seguir, não. Porém, tinha um outro, né, que se levantou também, e o nome dele era Zebu. E esse Zebu, ele era como se fosse um parceiro de Abimeleque. E ele vai criar toda uma situação para que Gaal caia numa armadilha, né? E nós vamos ver aqui Abimeleque tanto destruindo e vencendo esse Gaal, como também destruindo e matando os moradores de Siquém, porque era ali, vamos dizer assim, o seu reinado, naquelas proximidades, não sobre todo Israel, mas nas proximidades da cidade de Siquém. E nós vamos ver que ele vai acabar morrendo. E ele morre através de uma pedra que uma mulher lança sobre ele, né? E no Antigo Oriente era uma desgraça morrer pelas mãos de uma mulher. Então, automaticamente ele chega para o seu escudeiro e diz: olha, tira a bainha, tira a espada da tua bainha e me mata, para que não seja dito que ele foi morto por uma mulher. Porém, isso não pode ser oculto, porque nós estamos lendo agora e estamos vendo, né? Ele morreu também de uma forma que não era, vamos dizer assim, a bênção de Deus. Quando diz aqui no versículo 56, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter ele matado os seus 70 irmãos, de igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Isso já é uma lei, não é Deus que faz. É uma lei de semeadura e de colheita. Aquilo que você planta, você colhe. E geralmente a gente planta uma semente bem pequenininha, mas a colheita, ela vem grande. Amém? Então é muito importante nós semearmos no Espírito. O apóstolo Paulo diz que aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai colher graça e paz, né? Vai colher vida e paz. Isso é felicidade. Mas ele diz também que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção e morte. E a escolha está conosco. No que é que nós estamos semeando, né? Hoje nós estamos colhendo fruto das sementes que plantamos ontem.
amanhã nós iremos colher frutos das sementes que plantamos hoje. E eu percebo que muita gente não consegue identificar isso, né? Eles pensam que por se converterem, todas as sementes que eles plantaram no passado, elas vão, vamos dizer assim, não vir com colheita. Irmãos, Deus perdoa o nosso pecado, nós recebemos vida no Espírito, mas as sementes que nós plantamos no passado, chamado de consequência, elas virão à nossa vida. Daí a importância de nós buscarmos a Deus e pela graça de Deus sermos levantados, né? Como eu compartilhei ontem à noite, antes de dormir com os irmãos da igreja, a respeito do texto que está lá em Tito, capítulo 2, de 11 a 15, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia! É isso que nós precisamos atentar. Sermos totalmente de Deus e zeloso de boas obras. Amém? Vivemos neste presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, espero que você esteja lendo sua Bíblia. Amém? Espero que você esteja sendo abençoado com esses comentários e juntos nós estamos lendo a Bíblia toda. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.